se a gente observarmos, né, os princípios divinos, faz a gente pessoas sábias, né? Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Provérbios 31:30, né? Ele entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eclesiastes fala, né, que o final dessa vida, né, é temer a Deus. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E o irmão em Provérbios, ele já fala o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque nos faz pessoas sábias, né? Em meio a essa geração, em meio à geração que a gente estamos vivendo, né? Faz a gente pessoas sábias, como andar, né? Os livros de Eclesiastes, Provérbios, Jó, é os livros que nos dão bastante ensinamentos, né? Para como devemos viver, né, na terra. Alguém achou em Provérbios 30:31? Capítulo de número 31, versículo de número 30. Sim. Chile. Generosa graça é a vaidade. Mas a mulher que tem a Senhor, essa será louvada. Glória a Deus. Então ele fala que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Ele falou da mulher que teme ao Senhor, esta será honrada, né? Então ele fala, mulher virtuosa, quem achará, né? Tem essa parte também, né? Então, meu irmão, agora vamos para a parte de Jó. A gente viu Eclesiastes, Provérbios e Jó. Agora a gente vai para Jó. Jó, ele fala o quê? Vou pedir só para os irmãos marcarem, para os irmãos não esquecerem na apostila. Primeiramente Eclesiastes, né? Ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Está na apostila dos irmãos. Ao final, o autor declara que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? E em Provérbios, o irmão também entende: o temor do Senhor é o princípio da ciência e da sabedoria, né? Em Provérbios, só marcar a parte: o temor do Senhor é o princípio da ciência e sabedoria. Está o versículo do lado escrito. Agora vamos para a parte de Jó. O tema de Jó é o sofrimento de Jó, né? Jó, capítulo 1, versículo de número 21. Jó capítulo 1 ao 21. Livro de Jó capítulo 1, versículo de número 21. Eu disse: não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos já leram a história de Jó, né? Bastante gente conhece a história de Jó, né? É bastante pregado na igreja, né? Tudo o que Jó passou, né, na sua vida, né? O livro de Jó, ele nos dá bastante ensinamento e conhecimento, né, da palavra de Deus, né? Que a gente temos que fazer o quê? Entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e tudo ele fará, né? A gente vê tudo que Jó passou ali, né? A situação de Jó, né? Mas Jó nunca foi contra Deus, né? Aí no final do livro ele foi entender o quê? O que Deus queria de Jó. A gente leu aqui, né? A gente leu em Jó 42:2, né? Jó 42:2. Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima, é que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensina-me.
com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos, né? Jó fala, agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e cinza. Jó entendeu que nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser frustrado, né? E o sofrimento ele é o que? Racional. É que é preciso sempre confiar em Deus. A gente tem que sempre confiar em Deus, né? Independente da luta, da prova, do que a gente está passando, a gente tem sempre que confiar em Deus, né? Tem pessoas que passam uma prova, uma luta, ou às vezes se encontra desempregada, né? Sai do serviço, aí começa a murmurar contra Deus, né? Começa a murmurar contra Deus, já não quer mais nem vir para a igreja. Já pensou se essa pessoa ela passa o que Jó passou? Ela teria se matado, né? Ela teria tirado a sua própria vida, né? Quantas pessoas às vezes estão na igreja, aí vem uma prova, uma luta, acontece algo na sua vida, ela já quer murmurar contra Deus, né? Que uma parte que eu tive bastante tempo refletindo, aquele irmão que ele canta o louvor, se Deus fizer ele é Deus, se Deus não fizer ele é Deus. O que Deus fez na vida dele, a prova que ele passou, né? Uma pessoa lá que estava drogada, não sei como é que estava a pessoa, entrou na casa da mãe dele e matou a sua própria mãe. E aí? E o pior é que, além da pessoa querer sair, já incentiva outras pessoas. E a prova que esse irmão passou, né? Ele canta o louvor, se Deus fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus, né? Se a prova vier ele é Deus, se não vier ele é Deus, né? Deus é Deus. Aí Deus fez, aconteceu algo na vida dele, né? Para provar ele, né? Como se dizer. A pessoa entrou na casa da mãe dele e matou a sua própria mãe lá. Imagina a prova e a luta que esse irmão passou. Mas ele não abandonou Deus. Não abandonou a sua fé em quem crê. Porque ele sabe que no grande dia ele vai se encontrar com a sua mãe na glória, né? É verdade. Às vezes vem prova, luta só para provar a gente, né? A gente temos que confiar em Deus independente do que acontecer. É difícil, né? É difícil. Mas a gente temos que entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele, né? Pedir a sua misericórdia, a sua graça para que nos dê força para passarmos pela provação. Assim que de Jesus falou assim, Senhor, pediu ao Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres, né? Foi preciso Jesus passar ali aquela prova, aquela situação na sua vida, né? A mesma coisa somos a gente, né? O sofrimento de Jó, foi preciso Jó passar pelo sofrimento, né? Mas Jó confiou em Deus. Assim temos que ser nós hoje em dia, confiar em Deus independente do que aconteça. Às vezes a gente não entendemos os planos do Senhor, né? E Tiago explica, né, irmão, que nós devemos ter grande gozo ou não se alegrar nas provações. Isso. Tiago fala, né? Nas provações e nas tentações. E em várias, né? Não é uma só, é em várias. Às vezes em provas, lutas sobre a nossa vida, irmãos. Temos que confiar em Deus, né? Tem pessoas que pensam que vir para a igreja, aceitar Jesus, vai ter bonança, prosperidade, a vida vai ficar bem. Você vê José, pô, José passou o que passou e mesmo assim não perdeu a fé dele, filho. E olha que Confiou em Deus. Confiou em Deus e... Assim temos que ser nós, confiar em Deus, né? Tem pessoas que abandonam a fé cristã, abandonam a Deus por qualquer coisa. Os irmãos aí fora, os pais aí fora que estão morrendo, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, né? Será que no Brasil, começasse a acontecer isso aqui no Brasil, quantos iam correr? Eu não sou cristão não, quantos iam negar a sua fé, né? E lá fora os irmãos pregam a palavra, vivem o Evangelho, morrem pelo amor de Cristo. Os apóstolos todos morreram, pregando a palavra da verdade, irmão, né? Hoje em dia é muito fácil para nós. Estamos num lugar melhor do que aqui, né? Tem pessoas que reclamam do Brasil. Vai lá para fora para você ver como é que tá as coisas lá fora. Qualquer coisinha a pessoa já é morta. Vamos ver agora Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesse aspecto, considera-se como verso-chave Salmos 29:2. Salmos 29:2.
Salmos 29, 2. Dai ao Senhor a glória ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então o que o salmista quer falar? Dê ao Senhor a honra que Ele merece. Curve-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparece, né? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, né? A irmã acabou de ler. O livro de Cantar ilustra o compromisso e a intimidade e o amor que deve existir no casamento, né? O livro de Cantares, né? O livro de Salmos é louvor, oração e adoração, e o livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave ideal da fidelidade entre o marido e a sua mulher: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vamos ver em Cantares 6:3. Cantares só fala mesmo do casamento, prosperidade, né? Cantares é forte. O apóstolo Paulo também dá bastante ensinamento referente ao casamento, né? Para a mulher, o homem amar sua esposa como seu próprio corpo, né? Para a mulher ser submissa ao seu marido. Cantares, capítulo 6, versículo de número 3. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os livros. Amém? E agora a gente leu referente aos livros poéticos de sabedoria do Antigo Testamento, né? Que foi Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Aí eu vou fazer uma dinâmica com os irmãos, é uma poesia sobre os poéticos, né? Aí os irmãos vão ter que adivinhar qual livro que eu estou falando. Aí eu vou terminar, quando eu parar na parte, os irmãos vão ter que entender qual é o livro, né? Aí quem souber, pode estar respondendo qual livro que eu estou lendo a parte, né? A paz do Senhor a todos. Preste muita atenção. As histórias e as poesias bíblicas falam ao coração. Ao estudar a palavra de Deus, não podemos ser heréticos. Temos preciosas verdades registradas nos livros históricos e poéticos. A partir da próxima estrofe, um livro por vez, estudaremos os cinco poéticos da Bíblia. Será que já aprendemos? Seu tema é o sofrimento. E que sofrimento, veja só: perda de bens, filhos e saúde. Este livro é o livro de... Alguém sabe que livro é esse? Jó, né? De Jó. É o livro de Jó. Seu tema é o sofrimento. E que sofrimento? Veja só: perda de bens, né? Jó perdeu. Filhos e saúde. Este é o livro de Jó. O pastor respondeu. Aprendemos nele também a confiar mais no Senhor. E mesmo na tribulação, dizer: sei que vive o meu Redentor. O próximo livro expressa o mais profundo sentimento, né? Louvor, oração e adoração. A capela ou com instrumentos. Corações que confiam e glorificam arrependidos, contritos e calmos, são retratados na vida espiritual, apresentados no livro dos Salmos. Eu já ia responder isso. Depois. Porque eu não peguei a visão quando ele falou do Jó ali, depois que eu... O princípio da sabedoria é ao nosso Deus temer. Se quisermos ser sábios, ler este livro é nosso dever, né?
A mulher que teme ao Senhor, com certeza será louvada. Esta verdade se encontra no livro de Isso, Provérbios registrada. Agora, vaidade de vaidade, diz o pregador, é tudo vaidade, indicando a futilidade das coisas e da vida humana, a enfermidade. Ao ler todo este livro, a que conclusão chegamos? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o livro de Eclesiastes, irmão aceitou. Vai saber, né, irmão? Ele já deu a planta ali dos livros que era. Pode falar. Por último, resta-nos comentar sobre o livro excepcional, que fala sobre o amor e o relacionamento conjugal. Compromisso, intimidade e amor deve haver no casamento cristão. Isso está bem representado no livro de Cantares de Salomão. Para concluir essa poesia, né? Esses são os livros que a gente acabou de ler, né, irmão? Estudar. Os livros poéticos, né? Tá vendo? A Divânica hoje foi fraquinha. Irmão, Não, porque essa você vai palavra. pregar uma palavra, você tem que saber tudo Essa isso. palavra é siloso, a gente prestar atenção na Né? Eu ia dar a próxima aula para os irmãos, mas é melhor a gente deixar para... Já vai dar 11 horas, né? Senão a gente vai terminar mais tarde. Mas foi bom. Vai dar para responder as perguntas ou ainda não? Já respondeu, irmão. Você tá dormindo. Não, quem escreveu. Para nós saber a próxima. Aí na próxima aula eu faço a parte do controle Da bexiga? da bexiga. Eu acho que não dá para terminar, A bexiga não. tá bom, né? A bexiga já